Agora, para a palavra de Deus, o Senhor cumpra na sua vida a sua palavra. Nós hoje vamos dar continuidade ao assunto que o Espírito Santo nos direcionou, que era fazermos com os irmãos uma revisão dos nossos ensinamentos, que a gente chama de fundamentos. Esse ensinamento, normalmente ele é feito às terças-feiras, para as pessoas que estão chegando, pois os mais antigos já aprenderam. Mas o Senhor vem falando ao meu coração que nós deveríamos relembrar, pois na nossa caminhada a gente vai esquecendo, e no momento que a gente esquece, a gente fica vulnerável ao maligno quando somos tentados e acabamos de não guardando a palavra. Então nosso objetivo hoje é relembrar a vocês esse ensinamento. Esse ensinamento, na semana passada nós falamos sobre o Evangelho do Reino, que é um dos temas do nosso fundamento, e hoje nós vamos falar sobre a porta do reino. Para isso eu quero ler com vocês alguns versículos. O primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos é Mateus 7, 13 e 14, está aqui no projetor. Irmãos, por favor, me acompanhem daí. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Agora Atos 2, 38, 37 e 38. Atos 2 diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Bom, nós aprendemos na semana passada ou relembramos, que Jesus deixou para nós uma proposta. Essa proposta foi: se Deus reinar na nossa vida, nós vamos viver em paz, nós vamos parar de perecer, nós vamos ter vida eterna. Então na semana passada nós tivemos uma definição do que é o reino de Deus. O reino de Deus é a proposta que Jesus apresentou para aqueles que o aceitassem. E o significado do reino de Deus é o abandono da minha independência e da minha rebelião para uma vida de total sujeição a Deus. Foi isso que nós aprendemos. Isso é, o homem vem perecendo desde Adão. Por quê? Porque optou em não viver debaixo do reinado de Deus. E Jesus veio convidando o homem a voltar-se novamente para esse reino. Isso é, Deus quer nos trazer a condição de vida eterna, mas para isso precisamos entregar a vida para Ele, que não é somente frequentar a igreja ou levantar a mão e dizer que tem Jesus, mas sim ter dentro de si compromisso de que a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, você decide não fazer mais a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então na semana passada nós falamos sobre isso.
Para entendermos sobre a porta do reino, que é o assunto que nós vamos falar hoje, eu preciso fazer com que você desenvolva a sua imaginação. E para isso eu quero que você imagine algumas coisas agora, para você entender o que queremos passar da parte de Deus para a sua vida. Eu quero que você imagine agora um grande campo. Traga a sua mente agora isso. Esse grande campo dividido por um grande muro. E agora nós temos dois espaços. Um grande campo dividido por um muro. Eu quero que você veja isso. Um lado desse campo, ele é um lugar escuro, sombrio, um lugar que você, ao andar por ali, você vê pessoas que estão em crises. Imagine, você andando num lugar desse, e você vê ali um casal se agredindo. Você anda mais à frente, você vê um bêbado caído no chão. Você anda mais um passo e você vê uma mulher chorando, e você pergunta para ela: por que você está chorando? E ela diz: porque meu marido tem uma amante. Você anda mais à frente, você vê dois irmãos que não se falam. E esse lado do campo que você está vendo agora não é um lugar bom de se viver. Não há vida, não há felicidade. É um lugar que dá medo, um lugar de tristeza. Você olha nos olhos das pessoas e os olhos delas não brilham. Você conseguiu imaginar esse campo? Agora imagine que nesse muro existe uma porta. E você atravessa essa porta. E quando você chega do outro lado, há muita luz, há muita alegria. Os olhos das pessoas brilham. As pessoas têm paz. Você sente um amor que te envolve nesse ambiente. O sol brilha. As pessoas estão dançando, celebrando, em harmonia, em paz, em alegria. Você conseguiu ver esse outro lado do campo? Eu falando para você, eu consegui visualizar isso. Bom, dessa ilustração que eu pedi que vocês imaginassem, nós podemos tirar um aprendizado. O lado obscuro, onde as pessoas vivem crise, onde as pessoas vivem guerras, onde famílias vivem divididas, é o lado em que as pessoas não têm sobre si o reino de Deus. Você chega nesse lado e você pergunta para as pessoas assim: você tem fé em Deus? E as pessoas dizem: não, nós temos. Mas mesmo tendo fé, elas estão em depressão, vivendo tormentas, vivendo em guerras. Mas elas não têm fé em Deus? Têm. Mas o que falta? Elas não fazem parte do reino. O outro lado que eu ilustrei para vocês está relacionado às promessas daqueles que entram no reino de Deus. Paulo, ele escreve aos irmãos e diz: o reino de Deus é paz,
justiça e alegria no Espírito Santo. Quem diz isso é Paulo. Jesus, ele responde para Pedro quando Pedro decidiu segui-lo, e ele diz: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos, o que teremos em troca? Jesus disse: vocês viverão 100 vezes melhor do que os que não me seguiram. Palavras ditas por Jesus: nessa vida terei 100 vezes tanto. Quando nós somos inseridos no reino de Deus, somos preenchidos de uma forma, uma paz interior, uma alegria, uma transformação da nossa realidade de vida. Ela é efetiva, é verdadeira. A questão é: de que lado você está? Os que realmente entram no reino me procuram e dizem assim: Marcelo, desde que eu decidi fazer parte do reino de Deus, é muito bom. Eu tenho uma paz que eu não tinha antes, uma alegria, nada externo me oprime mais, me perturba. Então, o reino de Deus gera na nossa vida realizações que nós jamais iremos experimentar se estivermos fora dele. Jesus disse que Ele nos daria todas essas coisas, mas para isso Ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, arrependei-vos porque é chegado o reino. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Então Jesus, durante a sua trajetória, Ele disse para as pessoas: olha, a minha proposta é deixa Deus reinar. Só que para você entrar nesse reino e ver a sua realidade de vida mudar, porque você pode estar aqui hoje e você pode não estar fazendo parte desse reino. Você pode ser até da equipe de obreiros, ou ter muitos anos de evangelho, ou ser um líder, e você pode não estar fazendo parte desse reino. Jesus falou para um líder, para um mestre, ele disse assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino. Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino. E Nicodemos era mestre, e ele estava totalmente fora do reino. Então, o que te faz fazer parte desse reino de paz, justiça e alegria, não é a sua presença aqui somente, não é a sua fé que você tem somente, ou o tempo de vida religiosa que você possui. Alguns dizem assim: eu sou evangélico desde criança. Então, isso não te dá o direito de entrar no reino. Quando eu falei da porta, e de um lado do campo era escuro, era trevas, e do outro lado era luz, e no muro a única coisa que tinha uma porta. O que é a porta? A porta é a condição para você fazer parte desse reino. E você tem que descobrir se você já está nele ou você ainda está fora dele. Eu vou te apresentar quais foram as condições que Jesus estabeleceu. Nós lemos e ele disse: eu sou a porta. Perdoa, João diz isso, que Jesus se refere como a porta. Em Mateus ele disse: estreito é a porta que leva à vida. Existe uma porta que não é física, mas sim a condição.
para vivermos do reino de Deus, usufruirmos do reino de Deus, vivemos paz, alegria, justiça, que é o que o reino de Deus nos proporciona, existe condição. Quais? A primeira condição que Jesus estabeleceu é que para você entrar nesse reino só é possível, claro, depois que você entregou sua vida para Ele, só é possível se existir em você arrependimento. Repita comigo: arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Mateus 4,17, eu li semana passada, Jesus prega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Hoje eu li para vocês em Atos, que uma multidão perguntando para Pedro disse: que faremos, pois, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós. Então, para mim entrar no reino, a condição, eu tenho que me arrepender. Só que quando lá em Atos diz que o arrependimento é a condição, nós precisamos interpretar da forma certa que arrependimento é esse. Para nós, o arrependimento é uma tristeza muito profunda por alguma coisa que eu fiz de errado. Já sentiu uma tristeza? Você fez alguma coisa de errado, você diz: ih, não devia ter feito isso. Isso para nós é o quê? Arrependimento. Mas no ensinamento bíblico, quando Jesus fala arrependei-vos, quando Pedro fala arrependam-se, o conceito é muito mais profundo do que uma tristeza pelos seus atos. A palavra original é metanoia, que quer dizer mudança de atitude interior. Eu vou lhe mostrar de forma clara a condição para entrar no reino quando ele se refere ao arrependimento. O que é essa mudança de atitude interior? Vou lhe mostrar. Imagina uma pessoa envolvida num relacionamento de adultério. Ela está com alguém casado. Ela sabe que é errado, mas ela gosta. Aquilo faz ela sofrer, porque ela sabe que ela está errada. Ela sabe que aquela pessoa não pertence a ela. O arrependimento no original, que é mudança de atitude, é: eu vou romper com esse relacionamento. Não quero mais, acabou. Isso é atitude interior. Não vou continuar nesse caminho. Mas eu gosto dessa pessoa. Essa pessoa não vive bem no casamento. Mas na realidade, você está errado. Então, você pode gostar, mas a sua atitude é: acabou, porque está errado. Então, arrependimento é quando você muda de rumo. Você decide não viver mais daquela maneira. Atitude que começa interiormente. Não quero fazer mais o que é errado. Mesmo sentindo vontade, mesmo sentindo desejo, mesmo sentindo atração, mesmo sentindo amor ou qualquer outra coisa, eu não vou fazer, porque eu tomei a atitude de romper com o que é errado. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Só que muitas pessoas, elas não têm um arrependimento bíblico. Elas têm o arrependimento só da emoção. Ela erra, não deveria ter feito. Mas no dia seguinte ela vai e erra de novo. E aí o que ela diz?
Deus entende. E ela continua errando. Ela não abandona o que é errado. Existem muitas coisas na nossa vida que podem nos impedir de fazer parte do reino. E o diabo, ele é sujo. Ele faz com que o que a gente vive de forma errada, isso traz consequência, traz sofrimento, traz doença, traz depressão, traz uma série de coisas. Ele coloca na nossa mente que o problema está sempre nos outros. Nós não conseguimos enxergar que o que a gente está passando hoje, ou poderá passar amanhã, é fruto de nós não termos feito a coisa certa, não termos vivido da maneira certa. E aí o que acontece? Entramos para a igreja, mas não entramos para o reino. Entramos para um grupo, mas não entramos para o reino. Entramos para um departamento da igreja, mas não entramos para o reino. Por quê? Porque não tem como você entrar no reino se não houver um arrependimento segundo as Escrituras. Se nós queremos viver o reino de Deus, paz, justiça, alegria, meu querido, não tem como pular o muro. Não existe outra porta, não tem outra passagem, a não ser essa. A condição é, ou a gente se arrepende com mudança de atitude, ou você está fora. A grande dificuldade que nós temos de entender isso é porque nos é passada uma ideia de que a vida que a gente vive muitas vezes está dentro dos parâmetros normais da sociedade. Uma vez uma pessoa me procurou, chegou na minha casa, morava ainda lá do lado de lá de Guaraciaba, no apartamento. E essa pessoa sentou na minha sala e falou assim: eu vim aqui porque eu queria que o senhor fizesse uma oração pela minha vida. E eu falei: o que você quer? Estou passando por uma situação assim, assim, assim. Eu queria que você orasse por mim. E eu perguntei para essa pessoa: você sabe me dizer se existe alguma coisa que possa impedir de Deus nos ouvir quando for orar? Você está vivendo bem com Deus, da maneira certa? Esse rapaz olhou para mim, frisou assim a sobrancelha e disse: bom, eu acredito que eu estou bem na fita com Deus. É mesmo? Olha, eu vou da casa para o trabalho, eu ajudo a minha família, eu vivo para o meu negócio, não roubo ninguém, não enganei ninguém, eu estou bem na fita com Deus. Assim a maioria das pessoas, elas pensam, elas acham que estão bem com Deus por causa dessas coisas. Eu olhei para ele e falei assim: eu posso fazer mais algumas perguntas? Já que você disse que está bem com Deus, diga. Eu olhei para ele e falei assim: você vive mentindo? Quem não mente, pastor? Eu olhei para ele e falei assim: você sempre foi um filho submisso? Bom, nunca gostei de obedecer a minha mãe, não. Você é uma pessoa mansa? Ah, eu sempre fui explosivo. E eu fui fazendo perguntas a ele, e as respostas eram que ele fazia tudo contrário aos mandamentos, mas ele achava que estava bem na fita, estava bem com Deus. Eu falei para ele: olha, eu até posso orar por você, mas se você quer que Deus entre com providência,
Você precisa se arrepender. Não das coisas certas que você faz, mas das coisas erradas que você faz. Irmãos, o que acontece? A gente vem para a igreja, mas nós não expressamos um arrependimento verdadeiro. Nós temos até uma tristeza, porque a gente sabe que está fazendo algo errado. Mas enquanto nós não rompermos com o que de fato está errado, que é a metanoia, mudança de atitude, mudança de mente, mudança de rumo, você vai estar do lado obscuro do muro. Você pode estar aqui, mas você não faz parte do reino. Para fazer parte desse reino, você precisa se arrepender da sua independência que leva às suas ações e das coisas que você já fez e continua fazendo errado. Mas pastor, ninguém vê. Mas Deus vê. Deus vê como você se comporta dentro da sua casa, no seu casamento. Deus vê como é que você trata as pessoas no seu dia a dia. Deus vê quando você enrola os outros no seu trabalho. Deus até viu quando você aceitou suborno do candidato para você votar nele. Até isso Deus viu. E você, mas não recebi dinheiro, recebi tijolo. E por que você recebeu? Porque não há arrependimento verdadeiro. A tristeza, ai meu Deus, eu não deveria ter feito. E aí você disse, eu estou arrependido. Está? Então devolva o que você recebeu. Eu vou mostrar para vocês o que é arrependimento verdadeiro. A palavra de Deus diz que Jesus encontrou um homem chamado Zaqueu. Esse homem, ele era publicano. Jesus disse assim, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu se impressiona com aquilo, porque os judeus não queriam nenhum tipo de aproximação dos publicanos, porque eles trabalhavam prestando serviço aos romanos. Então os judeus se sentiam traídos por aqueles que prestavam serviço a Roma. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Eu não sei o que eles conversaram, mas o que eles conversaram causou um grande efeito na vida de Zaqueu. E qual foi o efeito que causou na vida dele? Arrependimento. O diálogo, a Bíblia não registra, mas registra a ação. Qual foi a ação de Zaqueu? A ação de Zaqueu foi, mestre, que eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes. E metade de todos os meus bens eu vou entregar aos pobres. Irmãos, Zaqueu é o exemplo de arrependimento. Como? A riqueza de Zaqueu era fruto de roubo. De quem? Dos pobres. Os publicanos roubavam das pessoas, cobravam impostos acima do devido. Então ele enriqueceu. Mas quando o reino de Deus entrou na vida de Zaqueu, ele disse, olha, eu vou dar aos pobres metade. Aí alguém diz, Zaqueu era um cara bonzinho. Zaqueu não era bonzinho. Zaqueu, ele estava demonstrando arrependimento verdadeiro. Isso é, o que eu tenho não é meu, é deles, eu tirei deles, então eu vou devolver.
Se você está arrependido de verdade que você fez, a nota de R$100 que você pegou lá do candidato, encontre com ele na rua e diga assim, ó, seus R$100 de volta. Milheiro de tijolo, compre e coloque na porta da casa dele e diz assim, estou devolvendo o seu milheiro. O vaso sanitário que tu pediu, ganhou, leve e diga assim, ó, estou botando botar dentro da sua casa. Isso é arrependimento. Se queremos fazer parte do reino de Deus, amados, tem que haver atitude. Eu tenho um irmão lá no Rio, e ele era, antes de se converter, ladrão de carro. E quando ele converteu, o que ele fez? Pegou os carros e foi devolver. Tu bateu. Quem é você? Eu roubei seu carro, toma aqui a chave. Falando sério. Se um dia ele vier aqui em Guaraciaba, eu apresento ele para vocês. Isso é arrependimento. Mudança de atitude. Mudança de rumo. Quem se arrepende não é mais grosseiro, porque se arrependeu. Quem se arrepende não faz mais fofoca. Por quê? Porque se arrependeu. Quem se arrepende não vive mais fornicando. Por quê? Porque se arrependeu. Quem se arrepende não vive mais mentindo. Por quê? Se arrependeu. Agora, imagine o outro lado do muro. Ali as pessoas vivem em paz. Ali as pessoas vivem em harmonia, alegria, amor, não há mágoas. Se você não se arrepender e passar pela porta, o que você vai fazer do outro lado? Sabe o que? Tu vai estragar tudo. Porque se Deus deixar você passar e você for fofoqueiro, o que você vai fazer? Lá. Fofoca. Se você for grosseiro, o que você vai fazer lá do outro lado? Você não vai estragar tudo? Então, a condição para fazer parte do reino, eu preciso de uma mudança de atitude interior. Não quero mais fazer a coisa errada. Vocês entenderam? Qual é a condição para fazer parte do reino? Essa condição ela é externada da seguinte forma: confissão. Marcelo, por que confissão? É uma coisa que as pessoas questionam muito. Elas dizem assim: eu entrei para a igreja e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu não preciso mais fazer confissão nenhuma, Jesus me lavou de todo pecado. É verdade. Mas Ele te lavou quando? Quando você levantou a mão ou quando você confessou? Em Mateus capítulo 3 diz que João Batista ia batizando e as pessoas elas iam confessando os seus pecados. Está lá. A gente se converte, mas não confessa. Eu digo no estudo o seguinte: quando Deus procurou Adão no jardim, Adão havia se escondido. E quando ele havia se escondido, Deus perguntou para Adão: Adão, onde é que você está? Aí ele disse: me escondi. Aí Deus disse: comeste do fruto que eu disse que não deveria comer? Deus não sabe de tudo? Sabe ou não sabe? E por que perguntou? Deus perguntou porque queria que ele confessasse. Eu me lembro que uma vez eu estava num grupo, falo de memória, acho que era na casa de Jaci. Estávamos sentados na sala e estávamos conversando sobre esse assunto. E veio nos visitar uma pessoa que não compete aqui falar nomes. E essa pessoa assim: eu não concordo com o senhor não. Eu acho que esse negócio de confessar, o que é passado, eu não tenho que confessar nada não. Não sei se já se lembra? Eu fiz uma pergunta a essa pessoa: me diga uma coisa, se eu pegasse um dinheiro com a senhora e a senhora me prestasse aí uns 10 mil reais,
Aí a senhora me dá o dinheiro, eu vou embora e desapareço. Sumo 10 anos. 10 anos depois eu volto e converto. A igreja é na porta da sua casa. Você é de um lado, a igreja se reúne do outro. Aí, 10 anos depois, eu sumi com o seu dinheiro. Eu apareço indo para o culto com a Bíblia desse tamanho, né? Você vai com uma Bíblia enorme. E aí você olha para a pessoa, eu olho para a senhora e digo assim: ó, paz, minha irmã. A senhora vai olhar para mim, vai lembrar da volta que eu lhe dei lá atrás? Ela disse: vou. E a senhora acha que eu tenho que lhe dar alguma satisfação? Tem. Peraí, não é passado? Não já passou? Agora eu não sou crente, não preciso lhe pedir perdão de nada? Por que para a senhora eu tenho que lhe dar satisfação e lhe pedir perdão, já que já tem 10 anos atrás? Não, porque o senhor errou comigo, tem que vir me dar uma satisfação, me devolver o que o senhor pegou e não devolveu. Então se eu erro com a senhora lá atrás, eu tenho que depois, 10 anos depois, lhe pedir perdão. E se eu erro com Deus 10 anos atrás, eu chego hoje, eu não preciso também dizer para Deus que eu errei? Então, como se processa o arrependimento? Deus quer ouvir de você o que você já fez de errado. E você precisa fazer o quê? Dizer: Deus sabe o que você fez de errado. Mas Ele quer saber se você tem consciência que você fez errado. Então você tem que chegar para Deus e dizer: Deus, eu fiz isso aqui também eu fiz, isso também eu fiz. Eu estava uma vez conversando com uma pessoa e nós fomos fazer um que a gente chama de mapeamento. Essa folha tem uma relação de erros, né? Que a Bíblia fala que é pecado. E essa pessoa anotou tudo ali, e quando ela olhou ali, ela foi marcando X, 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 e quase tudo tinha X. E ela olhou e falou: rapaz, eu olhando essa folha, eu percebo que realmente eu sou muito errado. Isso é, ela sabia que precisava do perdão, mas ela não tinha consciência da vida errada que ela teve. E quando a gente não tem consciência de uma coisa, sabe o que a gente faz? Continua errando. Muitas pessoas não têm consciência das suas ações, por isso continuam murmurando, mentindo, xingando, reclamando, oprimindo, roubando, fofocando, guardando mágoas, porque são pessoas que não têm consciência que o que elas fizeram é errado. Agora eu pergunto para você: de que lado você quer estar? Você quer estar do lado que todo dia vive em crise, todo dia é uma confusão? Você quer do lado que um dia você está mal, outro dia você está bem? Você quer do lado que você não vê luz, você não vê esperança? Você quer estar desse lado? Sim ou não? Vocês aqui querem estar desse lado do muro? Quer estar do lado escuro? Não. Vocês aqui querem estar do lado escuro? Não. E vocês aqui querem estar? Não, né? Então, o que a gente precisa fazer, de fato? Se arrepender. Se você se arrependeu de tudo, você já deu o passo certo. Mas se você não está arrependido e continua vivendo algo errado, que você já sabe que é errado, mas continua fazendo errado, tenha certeza de uma coisa: você está em qualquer lugar, menos no reino de Deus. Outra coisa que é importante nós entendermos: existem muitas pessoas que elas vêm para a igreja, mas elas não querem se batizar. Uma série de motivos. Uns acham que já se batizaram quando criança, não precisa. Outros porque
acha que não tem necessidade. Já vi até gente dizer que a água é fria. Ai, tem que descer mesmo, a água é tão fria. Mas quando Jesus ele fala para que as pessoas se batizem, ele fala por um motivo. As pessoas precisam se lavar dos seus pecados. Você mentiu, xingou, murmurou, fornicou, traiu, se embriagou, enganou, xingou. E como é que você está? Limpo ou sujo? Sujo. Então, Jesus, ele estabeleceu que para nós ficarmos limpos, nós temos que nos lavar. Paulo, ele escreve, ou melhor, Atos, Lucas escreve no livro de Atos, quando Paulo se converte, ele diz: lava-te dos teus pecados. Mas eu me batizei quando era nenenzinho. E o que você já tinha feito de errado? Batizou porque quis? Não. Porque alguém batizou você. O batismo só tem valor quando você tem consciência de que você fez um monte de coisa errada e que você precisa se lavar. O que a Bíblia chama de sepultamento. Você morre ali. Muitas pessoas se batizam até com a motivação errada. Por que você batizou? Não sei, todo mundo estava se batizando. Eu entrei na fila. E você se batizou por quê? Eu queria tanto tocar na banda. E me disseram que só poderia tocar na banda se me batizasse. Então eu fui lá. Motivação errada. O batismo ele tem valor quando ele é acompanhado do arrependimento. Arrependei-vos cada um de vós e sedes batizados. Essa é a outra condição. Os que se batizaram pela motivação certa, glória a Deus. Mas se você se batizou e não se arrependeu, tu está fora do reino. E se você se arrependeu e não se batizou, também está fora do reino. Se você quer viver o reino de Deus, você tem que ter um como o outro. E a terceira condição, para a gente encerrar aqui a palavra de hoje. Jesus, ele sabe que nós temos dificuldades. Somos fracos. Então, no momento em que nós decidimos romper com o que é errado, nós precisamos de um revestimento. Um revestimento de Deus. Para isso ele nos deu então o Espírito Santo. Arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Batismo é condição. E também ser cheio do Espírito Santo. E o que ocorre? Hoje nós nos enchemos de tanta coisa. Alguns aqui estão cheios de problemas. Você está aqui, mas pensando como é que você vai resolver os seus problemas amanhã. Você está cheio de quê? Problemas. Outros talvez estejam aqui, mas estão cheios de mágoa. Não suporto a minha sogra. Não quero nem olhar na cara da minha vizinha. Você está cheio de quê? Mágoa. Outros estão cheios de si mesmo. Se acha o tal que você é bom. Aí você quer mostrar para todo mundo que você é bom. Só que Deus, Ele quer que você se esvazie de você e se encha dele. Sabe por quê? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de quem? De Deus. Então, Deus em você ama. Deus em você perdoa. Deus em você ajuda. Quando você está cheio de Deus, não há espaço para você. Então o seu eu não prevalece.
quem prevalece? Deus. Vocês querem ver? Quando uma pessoa ela se afasta do convívio, das reuniões, dos encontros, das orações, ela para de orar em casa, ela para de buscar, ela volta a fazer as coisas que ela não fazia antes. Preste atenção, talvez você tenha tido essa experiência. Por algum momento você se desleixou e você parou de buscar a Deus. E aí você um dia acorda e percebe: poxa, quando eu me converti eu abandonei isso, mudei isso, larguei aquilo. Só que agora você está voltando a fazer o que você fazia. Por quê? Porque você deixou de se encher de Deus, se esvaziou de Deus, e aí você passou a se encher de você mesmo. E o que nós somos? Somos miseráveis, pecadores, somos nada. Deus em nossa vida, Ele vai fazer com que a gente viva as condições estabelecidas por Ele para usufruirmos do seu reino. Então eu diria para você assim: Marcelo, como eu posso ter um arrependimento duradouro? Eu abandonei, mas todo dia eu estou lutando, sendo tentado a voltar a fazer o que era. Talvez você diga assim para mim: Marcelo, eu acordo todo dia com vontade de esganar o meu marido. Eu não posso mais fazer isso. Todo dia eu tenho vontade de enfiar a mão no meu vizinho. E antes todo mundo na minha rua tinha medo de mim, porque sabia que eu não tinha medo de ninguém. E a vontade volta de esganar a minha vizinha. O que eu faço? O que eu faço para eu mudar? Antes eu pegava todas as meninas e agora eu vivo fugindo delas para não fornicar. O que eu faço, Marcelo? Se encha de Deus. Se você encher-se de Deus, se você se encher do Espírito Santo, e Deus colocou isso para nós, você vai conseguir fazer todas essas coisas. Então nós deveríamos todos os dias dizer: Deus, me enche do Espírito Santo. O que era uma prática comum dos apóstolos. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Mas mais à frente eles estavam orando, pedindo para novamente serem cheios do Espírito Santo. Então significa que temos que todos os dias buscar ser cheios. Eu digo para você que você deveria deter as suas primeiras horas do dia já se enchendo, porque o seu dia será uma bênção. Não tem ninguém que te tire do Espírito, ninguém que te faz pecar. As tentações não são mais tentações. Antigamente você se sentia tentado, hoje você sente nojo. Como é que pode fazer isso aqui de errado? Não consigo me ver fazendo isso de novo. Por quê? Você está cheio de quem? De Deus. Eu quero terminar esse estudo dizendo o seguinte: você tem uma escolha. Você pode ficar do lado do muro que há trevas, e aí você vai viver em crises, crise no casamento, crise com família, crise com você mesmo, você vai viver deprimido, você vai continuar fazendo aí as coisas erradas que você faz. Você vem para a igreja achando que está me enganando, porque você chega bonitinho aqui, arrumadinho, olha, vamos ver se o pastor vai me elogiar, e aí você está enganando a você mesmo, e a vida é sua. Ou você pode dizer: eu não quero mais essa vida, a porta é estreita, mas eu vou passar por ela, e hoje eu quero uma mudança. Bota dentro de você determinação. Eu me envergonho da pessoa que eu sou, das coisas que eu faço, das coisas que eu faço escondidas, das coisas que eu faço dentro de casa, das coisas que eu faço com a minha esposa. Eu me envergonho dos sentimentos que eu tenho, porque Deus criou meu coração para amar. Eu boto tanta outra coisa no meu coração. Não quero mais isso para a minha vida. Eu quero viver o reino. Quero largar o que está errado, por menor que seja. Quando eu estou dando os fundamentos, eu falo sobre isso, irmãos. Algumas coisas para nós é muito grave, e outras para nós não é nada grave. Você não mata ninguém porque você acha grave.
Uma semente, porque você não acha grave. Mas Deus diz: os que matam e os que mentem estão o quê? Fora. Para Deus, o problema não é o que faz. O problema é desobedecer o que Ele manda. E se Ele diz não faz, por mais simples que pareça o ato, Deus vai ficar indignado com você, não pelo que você fez, mas por ter desobedecido a ordem. Deus falou para Adão: não coma do fruto. E ele fez o que lá? Comeu. Qual o problema? Fruto bonito, saboroso, gostoso. O problema foi, disse para não comer. E às vezes a gente mede e se acha justo, se acha certo, porque a gente talvez não cometa algumas coisas. O problema não é o que a gente não faz, é o que a gente faz. Se você quer que a sua vida mude, mude as suas ações. Mude a sua maneira de pensar. Pense como Deus pensa. Remova tudo que está errado. Corrija tudo que está errado. Se defraudou alguém, procure essa pessoa, vá tratar. Se é o seu comportamento, suas atitudes, mude. Talvez seja difícil, mas isso é determinação. Vamos ficar de pé. Hoje é o momento de nós rompermos com o que está errado. Hoje é o momento de nós declararmos: Deus, eu quero entrar no reino, eu quero fazer parte do reino, eu quero viver o reino. Então eu vou dizer para você: agora é a hora, é a oportunidade de você fazer isso. Como? Olhe para dentro de você. A gente vê nas pessoas com tanta facilidade os defeitos que elas têm. Fulano é fofoqueira, ciclano não presta. Mas não conseguimos olhar para a gente. Olhe para você e veja aonde você não tem sujeitado a sua vida ao reino. E vamos corrigir. Corrija. E vamos pedir: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vamos fazer isso, amados? Sim ou não? Se você acha que alguma coisa na sua vida tem que mudar, agora é a hora.